Agora vamos falar do dispositivo de armazenamento. Já falamos do HD anteriormente, né? Mas não é só apenas o HD. Temos também os CDs, os DVDs. Quando a gente fala de CD, os primeiros eram CDs ROMs, né? Um CD-ROM eram periféricos que permitiam apenas leitura. Ele era gravado pelo fabricante. CD, Compact Disc. Tem um CD de música, CD de dados. E trabalha com o sistema laser, que possui a grande vantagem em cima do antigo sistema de armazenamento, que eram os disquetes. Lembram do disquete, né? O disco flexível. Primeiro, o CD ele tem uma grande capacidade de armazenamento, 600 megabytes. Imagina que evolução. Enquanto o disquete armazenava apenas 1.44 megabytes, arredondando 1.440.000 bytes, chega o CD armazenando 700 milhões de bytes. Que evolução incrível, né? E outra coisa, facilidade do transporte, segurança na guarda das informações. Falando ainda em armazenamento, vocês podem ver aí as imagens que estão aparecendo aí do CD, do DVD, né? Dos disquetes. Temos também o HD. O HD tem uma coisa interessante, chamada Winchester, né? Ficou esse nome, né? Generalizou-se para Winchester, por causa de um fabricante, quando foi o primeiro fabricante do HD. O armazenamento do HD é um armazenamento magnético, que vai de 100 GB até 1 TB. Só que o HD ele tem uma deficiência em relação ao CD. O CD ele tem a sua mobilidade. Você pode, né, levá-lo. O HD não. O HD ele fica fixo na máquina. E falando em HD, nós vamos ver agora um vídeo que mostra alguns tipos de HDs, que eu até me equivoquei anteriormente falando dele fixo. Existem HDs móveis, HDs externos. Vamos ver agora esse vídeo bem interessante sobre tipos de HDs. Continuando, vamos voltar ao CD, que é tão utilizado. Quando a gente fala de CD, eu falei do CD-ROM, né? É aquele que é gravado pelo fabricante. Só que depois do CD-ROM, veio o CD-R. R de record, que é o CD gravável. É aquele CD onde o usuário ele poderia gravar seus dados. Ele não poderia apagar, mas ele poderia gravar. Mas a coisa avançou e muito. Surgiu assim o CD-RW. R de leitura, R de escrita, read, write. É o CD regravável. Foi ser gravado e apagado diversas vezes. E com isso, a aposentadoria do disquete aconteceu. Bom, gente, falamos dos periféricos de entrada e saída. Mas tem outros periféricos que a gente tem de tocar, né? Por exemplo, o fax modem. O fax modem era aquela placa que era conectada na placa-mãe que servia para entrada e saída de dados. Conexão via telefônica. Já ouviu falar de conexão de escada? É a primeira internet, quando surgiu aqui no Brasil, lá em 92, 93, a gente começou a ter acesso à internet. A gente tinha esse acesso pelo telefone. Podem acreditar, caso algum de vocês não tenham pego, né, esse período. Tudo isso era pela placa de fax modem. Outro dispositivo também de entrada de dados, o scanner. O mouse
E também o microfone. O microfone é um dispositivo de entrada multimídia para gravar a sua voz. Fechando a nossa aula, gente, vamos ver um pouquinho agora das capacidades, unidade de capacidade. Por exemplo, um HD, atualmente, ele tem uma capacidade de gigabytes. Giga, bilhões de bytes. Cada byte a gente pode comparar a um caractere. O disquete era nível de megabytes. A memória RAM, hoje em dia, é nível de gigabytes. O antigo fax modem, velocidade de kbps, ou kilobits por segundo. Ou seja, bits é a unidade elementar de memória. Por exemplo, byte. O byte, falei que é um caractere. Só que esse caractere, na unidade computacional, ele é formado por 8 bits. Certo? A impressora, você mede a capacidade da impressora a partir do DPI, pontos por polegada. O CD-ROM, a sua capacidade em megabyte. E o DVD, né? O DVD em gigabyte. Um DVD ele tem uma média de 4.2 gigabytes. O processador em gigahertz. Ok? Bom, gente, terminamos aí a nossa primeira aula. Ok? Espero que vocês tenham absorvido bastante sobre essas informações e a partir daí estejam expert para comprar o seu computador, né? Você chegue na loja e realmente domine o assunto, né? E passem para outros. Muito obrigado.